Olá a todos. Pessoal, todo mundo sabe que eu não sou fã de político. Eu não acho que política resolve absolutamente nada. Ela só cria problemas. Nos dias de hoje, o que acontece com a política é assim: você tem entre dois candidatos, ou três ou quatro. É o que vai criar muito problema e o que vai criar menos problema. Você, no final das contas, quando você vota, você tem que votar entre o cara que vai te dar muita chicotada ou o cara que vai te dar menos chicotada, mas vai te chicotear igual. Quer dizer, as pessoas elas amam político, mas independente se é o mauzão ou o bonzinho, todo mundo vai te chicotear. Então, no meu ponto de vista, eu prefiro entender que política não vai controlar minha vida, vai controlar o que eu decidi, né? Então, se em algum lugar a política estiver muito ruim, eu simplesmente vou pegar um avião e vou para outro lugar, certo? Mas tem pessoas que não conseguem fazer isso, elas não conseguem se movimentar. Eu acho que de cara a gente deveria quebrar a ideia de que vai ter um político salvador e encarar o seguinte: a gente vai escolher, se vocês têm que escolher, entre o opressor número 1 e o opressor número 2. O opressor número 1 vai te dar 100 chicotadas no ano e o opressor número 2 vai dar 153 chicotadas no ano. Certo? Pois bem, então você vai ter que decidir entre o seu opressor favorito. Quer dizer, você vai ter que escolher entre o cara que te bate com facão ou o cara que te bate com chicote. É complicado, mais ou menos isso. Então, assim, de cara eu acho que não deve haver idolatria para nenhum político, porque todos os políticos, sem exceção, são péssimos, ok? Nos dias de hoje, principalmente. Tá bom. Então, dito isso, nós vamos aqui ouvir um item que eu achei muito horroroso, comentado aí por esse jornalista que se chama Paulo Figueiredo. Tá no canal Paulo Figueiredo Show e se chama Urgente, Lula pede, né, algo ruim, vamos dizer assim, de Flávio Bolsonaro. E ali eu ouvi o que ele falou, o Lula falou, e realmente parece que ele está forçando a amizade ali, certo? Então a gente vai falar sobre isso porque é relevante pra caramba, principalmente considerando, se eu não me engano, foi no Equador que o candidato presidenciável foi morto, né? Foi no Equador? Acho que foi. Talvez na Colômbia quase foi também. Tem vários candidatos de direita sendo assassinados ou com tentativa de assassinato. Como, por exemplo, até o próprio presidente Donald Trump, que sofreu já umas 3 tentativas de assassinato, certo? 3 tentativas de assassinato em curto espaço de tempo. Quer dizer, por conta de quem? Por conta de pessoas que ficam criando no imaginário coletivo a ideia de uma luta, sendo que na verdade não tem luta nenhuma. É um bando de sacana, não tem ninguém que se salva, ok? Ah, é o político sacana falando do outro político. São todos sacanas, você vai ter que escolher quem que vai te bater menos eventualmente. No meu caso, eu não escolhi nem quem vai bater mais nem menos, porque eu me nego a escolher, e eu simplesmente mudo para o lugar que me achar conveniente. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, não tem recurso financeiro para fazer isso, e no final das contas, talvez até seja melhor elas escolherem quem vai chicotear menos. Ponto. Agora, vamos ao ponto aqui, vamos ouvir o que está acontecendo aí, o que um cara com cargo de presidente de um país inteiro está falando em público, em alto e bom som. Vamos ouvir juntos aqui, porque é realmente de deixar a boca aberta. Vamos lá. Olha só. Do sucesso da minha visita ao Trump. Não, do sucesso, o Trump até... desde o início. Porque depois do sucesso da minha visita ao Trump, do sucesso, o Trump até riu. Sucesso. Veja bem, o cara fez uma visita, se não me engano, e ficou umas 3 horas com o Trump. Com o Trump não, com a equipe do Trump. Eu penso que ele e a equipe dele nem entendeu o que o Trump falou, porque de tanto tempo, para fazer uma reunião tão longa, o Trump faz reuniões mais curtas. Quer dizer, ele estava tentando, pelo jeito, já avisar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu quero que você faça isso, aquilo, etc, tal, nós vamos precisar fazer desse jeito. E pelo jeito o cara não entendeu, entendeu? Foi uma visita de sucesso. Se foi de sucesso, por que não foi gravado, foi aberto para o público? Não foi aberto ao público por quê? Porque foi uma coisa discreta, certo? Foi uma coisa discreta, provavelmente para negociar alguma coisa, porque ia ter uma resposta severa. E ele está considerando que foi um sucesso. Ok, vamos continuar ouvindo aqui. Com certeza não foi um sucesso, pessoal. Quanto mais tempo demora uma reunião, menos sucesso é. Vocês viram que ele riu, porque ele disse que entre eu e ele tem uma química.
uma química, sabe? Então, o bolsonarismo ficou muito puto da vida. O que aconteceu? Eles foram lá, a família foi lá essa semana e foi conversar com o Marco Rubio, porque aquela fotografia que eles tiraram... Nem tínhamos reunião com o Marco Rubio marcada na época, mas vamos lá. Esse jornalista, Paulo Figueiredo, parece que teve junto numa reunião com os filhos do Bolsonaro, né? O Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e ele junto com o presidente dos Estados Unidos, né? Mas vamos lá. Trump, você viu, o Trump sentou e falou, fica em pé, ele fica de pé. Aquilo é fotografia de campanha. Tá? Aquilo é fotografia de campanha. Então, mas ele foi... Se foi tão bom a reunião com o Trump, por que ele não fez também uma fotografia de campanha? Vamos lá, continuar ouvindo aqui. Contar com o Marco Rubio. E quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Na verdade, ainda não teve a taxa, foi sugerido, o presidente dos Estados Unidos não aprovou a taxa ainda, mas ele fez isso em função de um relatório que saiu, por acaso, no dia seguinte, saiu um relatório do governo americano dizendo todas as coisas desleais que o Brasil faz. E nós não estamos falando sobre a doutrinação nas universidades, incentivando o ódio contra os Estados Unidos, que o Brasil faz, e todo mundo sabe disso. É só você ir numa universidade qualquer, a mesma coisa que o Irã faz nas universidades, o Brasil faz nas universidades, certo? E agora, o que está constando lá são pirataria. Todo DVD diz assim, se esse DVD é pirata, você está sujeito a uma multa de 1000 vezes o valor do DVD, certo? Aí o Brasil vai lá, permite pirataria à vontade, permite porque não confisca. Todo mundo sabe, tem prédios inteiros no centro de São Paulo cheio de coisa pirata. O Brasil não faz absolutamente nada sobre isso, né? Quer dizer, tem várias coisas que o Brasil faz. Eu comprei muitas vezes produto americano para minha empresa no Brasil e eu pagava, por exemplo, sei lá, o dobro do preço até chegar na minha empresa. O inverso não acontece. Se você comprar produto brasileiro e for chegar nos Estados Unidos, não dobra o preço. Na verdade, não acontece nada. Em geral, não tinha nem imposto. Hoje em dia, está colocando 25% de imposto e o cara está reclamando. E é imposto sobre o americano. Da mesma forma que o Lula coloca imposto sobre o brasileiro, certo? E a gente no Brasil, a gente evita comprar coisa dos Estados Unidos, tô falando por experiência própria, porque você vai pagar 100% de imposto, se você cobrar na China, você paga menos. Isso aí não fala, né? Aí fica aí, sendo demagogo com o público dele, que é um público semi-analfabeto, basicamente, porque, cá entre nós, se o público entendesse o que ele tava falando, tipo, nem ficava ali, entendeu? Nem ficava ali, porque tá bem errado o que ele tá falando aí, mas vamos lá. Nós estávamos em negociação, quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso? É que esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. Os guerrilheiros brasileiros que depois viraram políticos, todos eles foram em todos os países possíveis e na ONU e companhia para pedir que nações estrangeiras interferissem no Brasil. A própria Lei Maria da Penha foi mais ou menos um resultado do que aconteceu da ONU, a ONU cobrando do Brasil para tomar uma ação e foi criada a Lei Maria da Penha. Então, assim, órgãos estrangeiros metendo pitaco no Brasil, isso tem desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. E ele sabe muito bem disso e ele participou disso também. Então não tem nada demais. Por quê? Porque aparentemente quando o sistema é jurídico, se alguém entender que está corrompido, ele vai tentar procurar meios internacionais de resolver o problema, entendeu? Então, quer dizer, não sei quem está falando como se fosse a coisa mais horrível do mundo, né? Mas vamos lá. Traidores. Bora. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem. Pensem, tá indicando para os outros. Olha só, por menos um cara lá foi enforcado. Agora, por menos do que os filhos do Bolsonaro fizeram, um cara foi enforcado. Beleza. E tá falando para todo mundo. O que esses caras merecem, então? Pensem. Agora vamos ao ponto aqui. O que ele tá fazendo? Isso é literalmente induzir as pessoas ao ódio, certo? Agora, o mesmo cara, o Lulinha aí, certo? Ele vai lá e fala assim, ai,
movimento Red Pill pode gerar ódio e pode gerar problemas para alguém. Aí o mesmo cara, que fala, o discurso tem poder, Você falar pros homens lá, que os caras do Red Pill falam, vai fazer academia, para de ir atrás de mulher, vai... Eu acho que é um discurso meio esquisito, mas vai fazer academia com um monte de macho suado. O negócio meio estranho, né? E vai jogar seu videogame, não tem relacionamento. Eu acho meio bizarro isso, né? Mas, ainda assim, não tá incentivando ninguém ao ódio, tá? Agora, o que ele faz aqui, isso sim é incentivar ódio direto contra uma pessoa. Ele tá fazendo isso, incentivar o ódio. E ele vai dizer, não, eu não quis dizer isso. Basicamente, ele tá falando para uma multidão de pessoas que estão com cólera contra alguém. É o seguinte, o outro lá foi enforcado. E ele fez menos do que isso. Se o Flávio Bolsonaro fez isso, e é muito mais do que o outro, e o outro foi enforcado, o que eles merecem? E ele fala assim, pensem, quem está incentivando o ódio? Agora, cá entre nós, eu basicamente não gosto de político. Eu não gosto de político. Certo? Não indicaria político para ninguém e não vou indicar para ninguém. Mas o que ele faz, basicamente, é colocar todo mundo do lado do Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque até eu me sinto assim meio... Pô, meu... O cara tá se candidatando com os monstrinhos querendo a morte do cara, entendeu? Tipo assim, a maioria das pessoas vai ficar do lado do cara que tá sendo oprimido. E assim, eu não sei de onde ele tira essas coisas da cabeça dele, mas tipo assim, olha, muito horrível. Vou ouvir um pouco aqui do jornalista Paulo Figueiredo falando. Vamos ouvir. Pensem, meditem. Porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo, eu não falei nada. Todo covarde é assim. Não. Espera um pouquinho. O que aconteceu basicamente foi no dia seguinte saiu um relatório. O relatório não foi feito pelo Trump, não foi feito pelo Flávio Bolsonaro, não foi feito pelo Eduardo Bolsonaro, foi feito pelo Deep State, basicamente, o Estado normal, as pessoas que sempre ficam, os funcionários públicos. Foi feito por funcionário público do próprio governo americano. E tem alguma mentira ali quando fala que no Brasil tem pirataria? No Brasil o que mais tem é pirataria. Tem camiseta falsa da CBF, tem camiseta falsa da Disney, tem balão falso da Disney, tem DVD falso da Disney, tem DVDs falsos dos filmes de Hollywood, tem, todo mundo sabe, software falso da Microsoft, tem para vender por esses lugares, tem software falso de tudo quanto é coisa. Ai, a gente não tá sabendo, no Brasil tem pirataria? Você já ouviu alguma pirataria em algum lugar? Pessoal, todo mundo vive com isso no dia inteiro. Os caras com as banquinhas cheias, prédios inteiros no centro de São Paulo lotado de pirataria. Eu acho que se um representante americano chegasse, por exemplo, num prédio ali perto da 25 de março, não vou falar o nome dos prédios, e chegasse lá e olhasse os 10 andares que tinha lá, ia ficar assim, ó. O quê? Relógio Rolex de R$20? Ah, tá. Todo mundo sabe. O que mais tem no Brasil é pirataria. Você vai lá, cada 100 bolsas da Gucci no Brasil, 101 é pirata, pô. Todo mundo sabe. Ninguém vai comprar bolsa na França, nos Estados Unidos, escambau. É caríssima. A maioria das pessoas compra tudo falsificado. Meu, você vê o cara, ganhando um salário mínimo com camisa da Gucci, camisa dessas marcas aí que eu nem sei, que eu nunca fico comprando coisa de marca, meu. Mas fica aí, o tênis da Nike americana. Tudo, entendeu? Tem o tênis da Nike para vender em São Paulo, tem o tênis da Mike para vender em São Paulo. Da Mike. Os mesmos símbolos vai ver escrito Mike ao invés de Nike. Tem tudo isso aí, pô. Então, basicamente, o governo americano tá certo de investigar, certo? Eles têm os direitos deles, tem que proteger as empresas deles, ao contrário do Brasil, que fica inundando o Brasil com produto chinês, certo? Tá certo. E é isso. Vamos continuar ouvindo um pouco aqui mais. Fala merda que fala, depois não Nossa, fala merda que fala. Meu Deus do céu, imagina. tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Ah, bom, quero ver se o Lula vai assumir que ele basicamente estava incentivando a violência contra o Flávio Bolsonaro ou se ele vai ser covarde, como ele diz aí. Então, vamos lá. Será que Lula vai ter coragem de assumir a merda que ele tá falando? Será que o Lula vai ter coragem? Vocês reparem, bota o vídeo de novo aí na tela, por favor, Gabriel, não tira não. Reparem que no momento onde ele fala isso, a plateia que estava aplaudindo efusivamente fica calada. Reparem aqui nesse momento. Traidores,
por menos do que isso, Presta Joaquim atenção. Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. Sem aplauso. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. É isso aí, pessoal. É complicado. Basicamente, o que o Lula está fazendo é mais polarização. Eu não entendo isso. Eu tenho amigos de esquerda, de extrema esquerda, de direita ou centro, que for. Todos eles sabem a mesma coisa que eu falo. Para mim, política não resolve nada. Política é só sobre eu pagar muito imposto ou mais ainda. É só isso, mais nada além disso. E o imposto simplesmente eu vou transferir para o cliente, obviamente, que vai transferir para o consumidor final. E paciência. Quem vai pagar no final das contas são as pessoas lá na outra ponta. Embora o dinheiro saia da minha conta no final das contas, né? Sai da minha conta. Mas eu tenho que passar isso para frente, obviamente, porque eu não vou diminuir, até diminuir o meu lucro, mas não tanto quanto poderia. Então, tipo assim, quanto poderia não. Quer dizer, só se fosse ter prejuízo. Então, assim, é isso. Basicamente é isso. E fica aí o questionamento, se discurso de ódio quando é feito por presidente da República para uma multidão de pessoas incolorizadas, se esse discurso de ódio vai ter alguma coisa. Porque os caras querem colocar, por exemplo, Red Pill na cadeia para falar para os homens não ter relacionamento e ficar indo numa academia lá cheia de musculoso, suado, etc. O que eu acho esquisito, sinceramente, tá? Eu nunca gostei de ambiente com muito homem, pessoal. Eu preferiria um ambiente mais equilibrado. Ainda, ou com aquelas mulheres que vestem aquelas roupas assim, que se fala assim, meu Deus do céu. Então, assim, não sei, mas ele fica cobrando isso pro movimento Red Pill, mas ele vai aplicar isso para ele também? Hã? O cara tá pedindo a morte literalmente, basicamente ali. Tá falando, olha, o cara que fez menos foi enforcado. O que mereceria o cara que fez mais na visão de vocês? Pensem. Ele só não falou. Mas vamos dizer assim, ele não falou, ok, ele não falou literalmente. Mas a indicação para mim, aquela indicação que ele fez literal ali do negócio, é basicamente para haver uma coisa ruim contra o adversário. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, principalmente em tempo de eleição, que está chegando esse ano, a eleição. E ele sabe que ele fez um péssimo trabalho. Ele fez um péssimo trabalho. Péssimo trabalho, certo? Além de fazer o imposto no Brasil crescer grandemente de forma vergonhosa para o mundo inteiro. Então é isso, pessoal. Vamos finalizar por aqui, paciência, e me diz aí o que vocês acharam aí desse discurso. Foi discurso de ódio ou super ódio? Porque eu não consigo entender que não foi um discurso de ódio, entendeu? Pois bem, e vamos finalizar aqui lembrando da área de membros de curso. Pessoal, tem 76 cursos. Vocês podem ir lá conhecer os cursos, ó. Segredos Judaicos sobre o Dinheiro, Olho Gordo, parte 1, Uma Olhada que Destrói Vidas, Olho Gordo, parte 2, Ponto de Vista da Cultura Judaica, vai ter o parte 3, parte 4, parte 5. Né? Entendendo os Estados Unidos, uma visão geral, Imigração do Sucesso do Brasil aos Estados Unidos, é o meu ponto de vista, não é de um advogado, nem nada do tipo, eu falo isso no curso, mas é o ponto de vista meu, certo, que eu morei 11 anos nos Estados Unidos, né? Jejum intermitente, abordagem moderna das práticas antigas, Jejum e desjejum, uma visão bíblica e científica, antepassos mediterrâneos, sourdough, a arte do pão fermentado naturalmente, chucrute, bitkivás, kombucha, a arte do chá fermentado, kefir de leite, kefir de água, iogurte, métodos naturais de desparasitização, né, de remoção de parasita. Esse aqui é o meu curso favorito, Entendendo a África, pessoal. Nossa, como eu gosto da África. Mas é isso, vamos finalizar por aqui. Lembre-se, link abaixo. Por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.